Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bidu para mais uma aula de Sociologia e hoje com o tema Preconceitos, Racismo e Intolerâncias. Esse é um tema para você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para o seu concurso, mas também é um tema que passa pela nossa vida social, que passa pelas nossas ações, pelos nossos pares, pelos nossos grupos. Ou seja, esse é um tema mais do que tudo para a nossa própria vida. E para te ajudar nesse tema, essa vai ser uma aula com algumas provocações, como sempre a gente faz, algumas indicações, como sempre a gente faz, mas com muitas indicações, como esse tema merece ser tratado, tá? Eu vou deixar aqui várias indicações para vocês de vídeos, textos, links variados para que você consiga aí aumentar o teu grau de discussão sobre esse tema, tá? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhada naquilo que te interessa e principalmente estuda e abre um pouquinho aí a cabeça, beleza? A primeira grande recomendação é esse link aqui. São 28 documentários para se debater ou se pensar o racismo, beleza? Aqui tem documentários de vários tamanhos, tá? Documentário pequenininho, documentário grande, vídeo e tal. São 28 documentários para você debater esse tema ligado ao racismo. Um outro link que vai estar aqui também é o link para se pensar o mito da democracia racial no Brasil. Beleza? Eu estou me apegando aqui ao Florestan Fernandes, quando ele diz que democracia racial no Brasil é um mito, é uma história fantasiosa, e aí eu preparei aqui um link com vários outros links que te ajudam a refletir sobre essa ideia de democracia racial no nosso país. Mas, cara, se você tá sem tempo, cara, Bidu, não consigo fazer nada, pelo menos faz esse esforço para mim, assiste A História do Racismo da BBC. Beleza? Esse é um documentário completo sobre a questão da história do racismo, não só no Brasil, mas ele vai trabalhar Brasil, Europa, África, Estados Unidos, vai trabalhar vários lugares em variados tempos históricos. E dá para você aí montar um grande esqueleto de conhecimento sobre esse tema, como eu já disse, muito importante. Ok? Tranquilo? Então, ó, a gente está aqui hoje para falar sobre questão racial, sobre tolerância, a gente está aqui para falar de preconceito e vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos para poder debater melhor com você, ok? O primeiro a gente pensar aqui é a ideia de preconceito, tá? Bidu, racismo é um tipo de preconceito? Lógico. E aí vamos lembrar que preconceito são conceitos que eu tenho pré-estabelecidos, muitas vezes, gente, sem eu pelo menos conhecer aquilo. Beleza? Eu tenho preconceito sobre algumas coisas, a minha formação cultural me induziu a isso, eu não teorizei sobre essas ações, então eu tenho visões pré-prontas sobre algo. Beleza? A nossa sociedade ela está cheia de preconceitos. A nossa sociedade está cheia de planos estabelecidos. Então, quando eu estou falando de racismo, não tem como não falar que racismo é um tipo de preconceito. Beleza? A ideia de você pensar a marginalização dos indivíduos negros na formação do Brasil, tá? E também a manutenção disso no imaginário da sociedade. Então, quando eu estou falando de preconceito racial, eu estou me referindo, gente, à origem e a um tempo histórico contínuo na nossa sociedade. E aí, eu quero lembrar para você que racismo é um tipo de preconceito. Beleza? O racismo seria aquele preconceito ligado à ideia de cor de pele. A ideia, não mais aqui no Brasil, né? Né? Ou quando você vai ver um filme americano, quando você enxerga uma verdadeira batalha racial quando você vai no cinema e verifica como que se dá a questão racial nos Estados Unidos. Né? Já vou adiantar aqui, quando você assiste Todo Mundo Odeia o Chris. Será que você não enxerga isso? Então, ó, o racismo ele seria uma tipologia de preconceito. E aí eu quero ler para você aqui, ó, essa classificação feita pela Assembleia das Nações Unidas. Tá? Para a Assembleia das Nações Unidas, racismo é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou resultado
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. E aí eu quero chamar a sua atenção para a ideia de o racismo ele tem como objeto ou como resultado anular ou restringir. Ou seja, ele tem como objeto ou resultado desumanizar, classificar como inferior. Essa é uma característica, gente, que nos acompanha desde a nossa formação enquanto Estado, e a questão racial no Brasil está tão enraizada, está tão presa em nós, que é muito difícil superá-la. Beleza? Há quantos anos a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? E ainda assim a gente não conseguiu superar a ideia da inclusão total dos negros na nossa sociedade e a questão do fim do racismo. A gente está debatendo isso todo ano. Né? Manifestações são feitas, discussões, livros são publicados, isso é discutido em filme, novela, em série. E mesmo assim, de tão enraizado que está na nossa sociedade, é difícil superar. Isso está enraizado, gente, no humor, na brincadeira de criança. Olha como é difícil superar. Beleza? Vamos lembrar que alguns estados nacionais já tiveram regimes de segregação oficiais. Beleza? Eu quero lembrar aqui para você primeiro a África do Sul e o famoso apartheid. Beleza? Os Estados Unidos com as políticas do Jim Crow. Beleza? A Alemanha do Terceiro Reich, que tinha um regime sim de segregação. Tá? E a Índia, quando você está olhando para a questão dos Dalits, né, os intocáveis, e você começa a dialogar que essa população também era perseguida por ser diferente. Tá? Racismo também está ligado à ideia de diferente daquilo que a sociedade espera. Beleza? Quando os brancos brasileiros eles tiveram medo da quantidade de negros que aqui existiam, eles começaram a trazer europeus. Ou seja, o medo provoca ação. E muitas vezes esse medo ele não tem sentido algum. Ok? Ok? E aí vamos pensar a questão racial, pensando aqui, dialogando aqui sobre o Brasil em específico. E aí eu quero que você pense o seguinte. Na Constituição, na formação da sociedade brasileira, você tinha basicamente 3 grupos. Aqueles que aqui estavam, aqueles que vieram por vontade própria e aqueles que vieram para ser escravizados. Basicamente, os povos indígenas, também considerados inferiores, e também vítimas de muito preconceito ao longo da história. Aqueles que vieram por vontade própria seriam os europeus, os portugueses, e aqueles que vieram para ser escravizados seriam os africanos, que foram capturados e trazidos para cá, né, atravessaram o Atlântico para se transformarem em coisa aqui no Brasil, em máquina, em objeto. Ok? E isso não tem como a gente negar. A escravidão, tanto a indígena quanto a negra, marcou, deu forma à sociedade brasileira. Quando a Lei Áurea foi assinada, não foi feito nenhum trabalho de inclusão social concreto. Isso, gente, está representado na literatura, está representado em diversas peças de arte. Ou seja, como não foi feito nenhum tipo de trabalho de inclusão concreta, e na verdade você teve uma ideia de manutenção da superioridade branca sobre o negro, você apenas teve então uma manutenção do racismo no nosso país. Ok? E aí, para ter um teórico para estar do nosso lado aqui, eu convoco pelos poderes de Grayskull o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, ele vai ser talvez um dos mais importantes sociólogos dos últimos 60 anos, por aí. E o Florestan Fernandes, ele vai fazer um estudo muito grande sobre a formação da sociedade brasileira. E ele vai incluir na sua pesquisa a questão dos negros, a questão racial. Para o Florestan, a chamada democracia racial brasileira, lá do Gilberto Freire, ela é um mito, beleza? Para o Florestan, a abolição ela não foi concreta. Para ele, o Brasil deveria fazer uma segunda abolição. Uma abolição que fosse realmente inclusiva.
E aí eu posso pensar, por exemplo, que a política de cotas, ela tenta remediar esse problema, ela tenta diminuir esse problema, quando ela começa a obrigar as universidades brasileiras a terem negros no seu quadro de estudantes. Por quê? Porque antes das cotas, os negros eles eram muito poucos. Por quê? Por uma série de processos históricos de exclusão. Não só a exclusão por conta da ideia de pele, mas a exclusão a uma educação de qualidade, a uma renda de qualidade também, posso dizer assim. Ou seja, o Florestan Fernandes ele está pedindo o quê? Que é preciso fazer uma segunda abolição no Brasil. Por quê? Porque apesar da escravidão oficialmente ter acabado no nosso país, a exclusão racial não acabou. E aí eu vou deixar aqui mais uma indicação para você. Esse belíssimo filme Besouro. Se você nunca assistiu Besouro, cara, pô, tá perdendo uma puta oportunidade, tá? Assiste. Besouro ele se passa alguns anos depois da Lei Áurea, e ele mostra, ele dialoga que a realidade para o escravo, principalmente na área rural, não tinha mudado muito com a Lei Áurea. Se ele trabalhava como máquina, ele continua trabalhando como máquina. Se as suas características culturais eram perseguidas, ele continua sendo perseguido, tá? No contexto histórico do Besouro, a capoeira ela é proibida e ela foi realmente proibida, gente. Hoje a capoeira ela é reconhecida como patrimônio imaterial nosso, mas por anos ela foi perseguida, foi proibida, assim como o candomblé, que inclusive o filme ele faz uma homenagem ao candomblé. Recomendo muito você, se você nunca assistiu, tá? Assistir a Besouro. Beleza? Uma outra recomendação, e talvez a que eu mais gosto aqui, é o gibi Jeremias Pele. O Maurício de Souza, o estúdio de quadrinhos do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, né? Você conhece. Se você teve uma infância boa, você conhece e tal. Eles têm um selo chamado Graphic MSP. Esse selo, ele mostra releituras, ele apresenta releituras de personagens famosos do Maurício de Souza. E o Jeremias, ele tem esse quadrinho aqui, lindo, chamado Jeremias Pele. Nele, o Jeremias, que é um jovem negro, de uma família até bem de vida, o pai é um arquiteto, o Jeremias, ele vai descobrir na escola o que é o racismo, o que é a exclusão, e ele vai, conversando com o pai, conversando com o avô, entender que isso é uma luta, né? A luta da questão racial no Brasil é muito grande, que é uma coisa que ele vai ter que aprender a conviver para sempre, e ele vai ali dialogando. Cara, se você tiver oportunidade, leia Jeremias Pele. É fácil de achar, tá? É uma leitura muito bonita. Ele tem um texto do Emicida, sabe? É um texto maravilhoso e eu recomendo muito para você Jeremias Pele. Por quê? Porque a questão racial, gente, já tem que ser debatida em todos os lugares. Em casa, na escola, na novela, no filme, nos quadrinhos, nas séries, onde for, ela tem que ser debatida. E quando eu falo de debater racismo em série, eu tô falando de Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Talvez uma das séries mais inteligentes e mais amadas por nós, né? Caralho, como eu gosto de Todo Mundo Odeia o Chris e Chaves tá ali, né? Você não sabe qual que você gosta mais. E a série, ela vai mostrar, ela vai dialogar com a infância do Chris Rock, beleza? E aí, se você olhar por cima, o que é a série? Conta a infância de um menino, que é o único menino negro numa escola de brancos. Essa imagem aqui, se eu tiver errado, por favor, me corrija, ela circulou na internet por muito tempo, tá? E ela mostra o pequeno Chris aqui no meio, aqui o Greg, que é o melhor amigo do Chris, e aqui o verdadeiro Caruso. Todo mundo aqui hoje tem raiva do Caruso, né? E aí, por que eu coloquei essa foto? Se ela for verdadeira mesmo, tal, ela mostra muito assim, né? Olha lá, é o único menino negro numa foto de turma onde só tem crianças brancas, né? E isso mostra que o acesso a uma educação de qualidade, ela sempre foi um privilégio. E muitas vezes, gente, o privilégio branco. Não só quando eu estou olhando os Estados Unidos, tá? Mas também quando eu estou olhando aqui no Brasil. Pega fotos de formandos de cursos de grande concorrência, tipo medicina. Quantos negros tem lá? Quantos brancos tem lá? Né? Ou seja, ainda é um processo que tem que ser superado
e está longe de ser superado, ok? Tranquilo? E aí, uma última indicação, isso aqui é lindo demais, tá? Contos dos Orixás. Beleza? Esse é um quadrinho brasileiro. Você encontra muito fácil para comprar, para ler. Por favor, compra. Tá? Compra esse aqui e ajuda a produção nacional de quadrinhos. E a ideia do Conto dos Orixás é transformar orixás do candomblé em super-heróis. Olha, a Marvel e a DC transforma mitos germânicos, mitos celtas, mitos grego-romanos em super-heróis há muitos anos. Por que não transformar a mitologia do candomblé em super-heróis? Em indivíduos que você consegue dialogar numa história de quadrinhos. Então, ó, Contos dos Orixás é uma leitura muito recomendada, muito legal para você citar numa redação enquanto embasamento, né? Como é que eu vou discutir racismo no Brasil sem ter que fazer um protesto, uma panfletagem? Cara, faz isso aqui, ó. Insere na cultura. Reconhece que o samba é muito importante para nós. Reconhece que elementos africanos, elementos negros são importantíssimos para nós. Fazendo isso, você reconhece a importância dessas pessoas, desse povo, para a formação do nosso país. Beleza? De novo, gente, não precisa ser negro para lutar contra o racismo, principalmente num país como o nosso. Ok? Tranquilo? Cara, tem várias indicações aqui. Faz o seu estudo, faz a sua pesquisa. Pesquise mais, leia mais sobre esse assunto tão importante, cobrado sim, vestibular, Enem, concurso público, papá, mas importante para a nossa vida, tá? Alguns elementos estudados por nós na sociologia, eles devem ser elementos de vigilância, em que nós temos que vigiar o nosso próprio comportamento para tentar construir uma sociedade bem melhor, ok? Fica bem, se cuida. Qualquer coisa, é só mandar alguma mensagem aqui, a gente está aqui, te ajuda. Até a próxima aula. Aqui é o Bidu. Valeu, 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 valeu!